as nossas saudações às amigas, a todos os amigos aqui presentes e os que nos acompanham via TVC. Ficam os nossos votos de muita paz. Hoje vamos falar um pouco a respeito dos relacionamentos. E os relacionamentos são, de certa maneira, a medida da nossa saúde psíquica, da nossa saúde emocional. A capacidade que temos de nos relacionar com o mundo à nossa volta, com as pessoas, com as coisas que nos cercam e, em última instância, conosco mesmo, da dimensão da nossa elevação espiritual, da dimensão da nossa inteligência emocional e da capacidade que temos de nos articular com as pessoas e com tudo o que nos cerca. A vida, em verdade, significa relacionar-se, pois mesmo que estejamos sozinhos ou pensemos estar sozinhos, o mundo que nos cerca é vibrante, porque estamos cercados de espiritualidade por todos os lados. Então, mesmo naqueles momentos em que pensamos estar isolados, estamos nos relacionando com a realidade espiritual da vida. Estamos nos relacionando com o universo através da força dos nossos pensamentos. E que tipo de emanação eu lanço para o universo através dessa força geradora da vida? Como anda o meu relacionamento com a vida, com as pessoas, comigo mesmo? Como eu meço a minha própria energia que circula ao redor de mim mesmo e retorna através da forma como as pessoas dizem que eu as trato e da forma como eu percebo também todo esse relacionar-se da vida, que pode ser tanto um processo que nos faz crescer, como também um processo conflitivo. E hoje verificamos, não somente no atendimento terapêutico, mas também nas casas espíritas e também em outros locais, certamente, como é difícil às vezes se relacionar com as pessoas. Quantas queixas as pessoas têm da forma como os outros se relacionam com elas e da forma como o mundo recebe as suas atitudes. Mas será que o problema é simplesmente dos outros? Será que o problema é simplesmente da forma como os outros vêm até mim? Ou eu também devo perceber a forma como me relaciono com os outros? Porque diz muito da minha realidade emocional. Porque em nossos relacionamentos entram em pauta tanto a luz que já alcancei, a consciência que já tenho, mas também aquilo que eu não consegui despertar em mim mesmo, a sombra. E quantas vezes pessoas que se desconhecem, em primeiro lugar de si mesmos, e outros também desconhecidos vão se relacionar, e dentro desse campo de relacionamento age uma grande área sombria. Qual o resultado de tudo isso? A insatisfação, a violência, as queixas constantes de pessoas que, desconhecidas de si mesmos, tentam manter um relacionamento. E quantas vezes, mesmo dizendo terem um sentimento profundo uma pelas outras, vão se destruindo aos poucos. Vão se deteriorando e fazendo escolhas equivocadas, porque não têm o direcionamento correto de como agir para consigo e para com o outro. E vão minando as próprias forças vitais. O problema não está nos relacionamentos, porque na condição de seres gregários, de seres sociais, devemos sim e temos até mesmo a necessidade de se relacionar com o mundo e com as pessoas. O problema está à medida que eu não consigo equacionar os meus próprios conflitos, ou não tento equacioná-los, e aí esses próprios conflitos viram campo de batalha nos relacionamentos. A benfeitora Joana de Ângeles, na obra O Despertar do Espírito, diz que as construções mais complexas são resultado do relacionamento das partículas, cujas moléculas se identificam
na mesma vibração de força cósmica, sempre constituídas de microformas que se diluem na energia primitiva que constitui a unidade básica. Então, desde o reino mineral, desde as formas ainda não animadas pela consciência, as forças das partículas já começam a se relacionar entre si. Como se dessem um exemplo àquela consciência que ainda vai ser desperta ao longo do seu processo evolutivo. Como se dissesse, aprenda a se relacionar. Elétrons, prótons e outras partículas subatômicas começam a relacionar-se entre si e dar forma às tantas formas de vida que nós conhecemos. Tudo por conta do relacionamento que vai sendo exercitado. No reino vegetal, já vemos isso de maneira mais clara na sensibilidade das plantas, que sentem até mesmo a própria vibração humana. Tem alguém aqui que costuma falar com suas plantas? Calma, não fiquem preocupados, não se trata de uma psicopatologia. Certa feita eu chegava em casa, estava no quarto em casa, e aí só ouvi uma voz. Como estava sozinho e ouvi uma outra voz, mas vi que a pessoa não conversava comigo, era a minha secretária lá de casa. E quando cheguei, bem de mansinho na sala, lá estava ela conversando com as plantas. Oh, minha beleza, minha bonitinha, como vai você? E abria a janela e conversava com as plantas. Ô Neuzinha, você está ficando doida? Teve algum problema? Não, seu Cláudio. É porque conversar com as plantas faz bem para a gente e faz bem para ela. Então eu comecei a notar se aquilo tinha um resultado efetivo. Mas não é que ela estava certa? Porque hoje as próprias pesquisas comprovam que as plantas têm sim uma sensibilidade que percebe o nosso direcionamento emocional, a nossa vibração que é direcionada a elas e que captam e fazem com que elas cresçam melhor ou então sintam a vibração negativa que lhes é dirigida e também sofram, e também murchem, também deteriorem. Eu não sei como é em outros estados, mas na Bahia nós temos em algumas casas as pimenteiras. As pimenteiras servem como uma proteção. Quando chega alguém com uma vibração negativa, as pessoas dizem, mas chegou alguém aqui com um olhar de seca pimenteira. Não se trata de magia ou de uma força desconhecida, mas da própria interação da energia da pessoa, que é captada pelo meio ambiente. Então as plantas também se relacionam, como se o princípio ativo da consciência fosse treinando a partir dali a própria sensibilidade. E o que não falar do reino animal? Quando os instintos já começam a agir de maneira mais forte, mais intensa, e os animais também têm sua própria linguagem, que de acordo com o Livro dos Espíritos, é muito mais profunda do que nós conseguimos perceber. Então eles têm a sua forma de comunicação. E também encontramos algumas pessoas que falam com seus animais. Minha sogra, por exemplo, ela não está aqui, eu posso falar dela. Minha sogra costuma dar tchau. Minha filhinha, isso é a cadelinha dela, a cachorrinha. Mas eu não digo que é a cachorrinha na frente dela, porque ela diz que é filha dela. Minha filhinha, mamãe já vai e volta já, tá bem? E segundo ela dá um latido que está dizendo que sim, está bem, minha mãe. Né? Como se respondesse. Porque os animais também já têm essa percepção de sensibilidade. Já têm a percepção da amorosidade ou das emoções em desalinho que lhes são direcionadas e começam a treinar também a forma de se relacionar entre si e consigo mesmo. E complementa Joana de Ângeles. Entre os seres humanos é que surgem os grandes desafios psicológicos, aqueles que decorrem do nível de consciência individual, do seu desenvolvimento de sentimentos, do estágio de maturidade em que cada qual se encontra. Então nós fomos fazendo um treino, desde o reino mineral, passando pelo vegetal, o reino animal até chegar no humano.
E no humano teria que ser tudo às mil maravilhas, não é verdade? Mas por que será que não é assim? Porque nós temos a consciência ainda a ser desenvolvida. Nós temos a estrutura do ego que vai sendo formada a cada reencarnação e que traz os seus valores, traz as suas questões, traz as suas dificuldades. E muitas vezes, ao invés de nos centrarmos no self, nas qualidades que nós temos por desenvolver, nos agarramos ao ego como se fosse a coisa mais importante. E quando eu só penso em mim, em primeiro lugar, depois em mim, e depois, se sobrar um pouco, nos meus, os que estão próximos, e nada mais para o relacionamento com os outros, isso vai gerando cada vez mais uma área de conflito nos relacionamentos. Porque cada qual está pensando somente nos seus interesses. E quando esses interesses estão pautados em valores egóicos, quando esse relacionamento ele está pautado numa área sombria muito grande, ou seja, naquilo que eu desconheço em mim mesmo, a área de atrito vai crescendo cada vez mais. E aí, novamente, nós chamamos a atenção. Por isso é tão grande a necessidade do processo de autoconhecimento. Por isso é tão grande conhecer a minha própria sombra, para que essa área de conflito seja cada vez mais amenizada, diminuída a sua intensidade, para que eu saiba lidar com o outro, porque à medida que vou aprendendo a lidar com a minha sombra, com a minha dificuldade, eu aprendo também a lidar um pouco com a dificuldade do outro. E somente há legítimo relacionamento, que poderá ser considerado saudável, quando as pessoas ou os seres que intercambiam as expressões de afetividade ou de interesse comum, mesmo que discordando de ideias e posturas tomadas, agem em clima de agradável compreensão, ensejando o crescimento interior. E aí vem um grande ensinamento. Porque relacionar-se com o outro, e claro, quando falamos em relacionamento, vem à tona logo os relacionamentos conjugais, os familiares, os relacionamentos amorosos, não significa ser igual ao outro ou pensar igual ao outro, mas pelo menos ter civilidade, pelo menos ter respeito, pelo menos ter dignidade de saber dialogar a respeito das diferenças e das divergências, que antes de ser um lado negativo, devem ser o lado saudável. Porque se eu não consigo ver a vida de maneira integral, é importante que eu tenha também uma outra visão, um outro ponto de vista, um outro referencial, para que possamos crescer em conjunto. Mas aí existe a necessidade da abertura para o diálogo, para a compreensão. E é interessante falar nisso, porque muitas vezes ouvimos queixas de pais e educadores. Essa juventude de hoje não tem quem converse, não tem conversa, não tem diálogo. Essa juventude de hoje é muito difícil. Ninguém consegue entender a juventude, mas vem cá, a dificuldade é de quem? Será que é só da juventude? Ou eu que não faço um esforço para entender essa nova linguagem que eu também ajudei a criar? Ou eu que não faço um esforço para retornar àquela fase também que eu vivi da infância, da adolescência, da juventude? E essa lacuna vai criando espaços onde, se não há um esforço para me aproximar do outro, eu não percebo às vezes os conflitos que estão por trás das suas próprias atitudes. E hoje nós temos uma lacuna que é criada justamente pelo avanço da tecnologia, pelos tempos modernos que avançam numa velocidade e que nós, na condição de pais e educadores, temos a obrigação, de certa maneira, de acompanhar. Não precisamos estar envolvidos em tudo que a juventude faz, mas entender que por trás de todo esse processo existe uma coisa chamada busca de identidade.
e que se nós também não adentramos nesse mundo moderno de certa maneira, temos dificuldade de compreender os nossos filhos. E existem pessoas que negam tudo isso. Não quero saber de nada da era moderna. Certo? Você não precisa estar infiltrado nas redes sociais ou mergulhado na internet o tempo todo. Mas se o seu filho se comunica dessa forma, procure saber, procure se inteirar, procure criar mecanismos para se aproximar da linguagem do jovem, dos educandos, para que esse relacionamento possa se aprofundar, porque estamos criando um hiato muito grande. E esse ato, ele faz com que os jovens não nos tenham mais como referenciais. E eles vão buscar nos iguais, que também não têm muita experiência de vida. E onde fica nisso tudo o processo educacional? Muitas vezes nos perdemos nesse contato. E precisamos resgatar essa capacidade de se relacionar, de se inteirar. E acho muito interessante isso, porque certa feita, depois de adulto, já minha mãe me dizia: filho, quando você ia para as festas e dormia, eu ia no seu armário, abria sua gaveta, colocava a mão no seu bolso, via tudo o que acontecia, procurava saber dos seus amigos, e eu nem me dava conta de tudo isso. Será que era alguém tentando somente saber da minha vida? Ou alguém que educava, que cuidava, que se aproximava? E às vezes falta isso nos educadores, nos pais, não de maneira agressiva, mas de maneira sutil, tentar uma aproximação. Isso acontece também da dificuldade que temos de compreender o mundo masculino e feminino. E aí vem as grandes queixas. Homem, os homens são bagunceiros, os homens não prestam. E aí vem as mulheres com tantas queixas dos homens. Coitados de nós homens, né? Criaturas tão bondosas. E aí nós nos lembramos do mito da criação. Quando Deus criou primeiramente o homem, né? Deus cria o homem e deixa o homem no paraíso. E aí eu acho que Deus chegou à conclusão de que não ia dar certo um homem sozinho no paraíso. Talvez Deus tenha pensado: esse homem bagunça tudo, não deixa as coisas no lugar, não faz nada correto, vamos trazer uma figura para que possa acompanhá-lo. E Deus, com grande sabedoria, criou a mulher. Mas aí o que tinha que acontecer? A mulher tinha que trazer a tentação para o homem. E a partir daí aconteceu o que todos vocês já sabem. Então os conflitos de relacionamento já iniciam desde os mitos bíblicos, nos chamando a atenção de que temos que agir em clima agradável de compreensão, ensejando o crescimento interior, mesmo que tenhamos divergência de opiniões, que pode ser algo saudável, ao invés de algo perturbador. E mede-se o desenvolvimento e a maturidade psicológica de uma pessoa quando o seu relacionamento no lar é positivo, mesmo que enfrentando o clima de hostilidade ou de indiferença, que o prepara emocionalmente para outros cometimentos na convivência social. E aí cabe a questão: como anda o meu relacionamento no lar? Como eu me relaciono com as pessoas que me cercam? Porque a partir do retorno que eu tenho no lar, eu posso verificar a minha forma de ser e de agir. Às vezes, a grande dificuldade no relacionamento é que eu não consigo me dar bem nem comigo mesmo. Como diz um amigo meu, ele perguntou certa feita: Cláudio, você sabe qual é o cúmulo da rebeldia, o cúmulo da insatisfação? Eu disse: não. Ele disse: é a pessoa morar sozinha e fugir de casa. Esse está no limite do relacionamento consigo. Ele não consegue nem se encarar na frente do espelho. E às vezes precisamos buscar um pouco mais isso. Nos encarar frente a frente ao espelho. Olhar as nossas sombras, os nossos conflitos e perguntar: como é isso em mim? E como é isso atuando no relacionamento com o outro? Essa dificuldade que eu tenho e que extrapola os limites da minha própria personalidade e vai encontrar no outro também ressonância, como
eu observaria essa ação se fosse dirigida contra mim? E aí nós começamos a ter um parâmetro do que precisamos melhorar nos relacionamentos. Porque se pararmos para prestar atenção, um dos graves conflitos da atualidade, um dos grandes dramas da era moderna, se chama solidão. E o que é pior, não é solidão somente de pessoas que moram sozinhas, não. É a solidão dos que vivem em família, dos que são casados, dos que estão acompanhados. É a solidão daqueles que não conseguem se entender e que por isso mesmo extrapolam um conflito interno e levam para fora. Então é preciso que haja um retorno da criatura para consigo mesmo, percebendo qual é o seu grau de maturidade psicológica, que se mede a partir do desenvolvimento e do relacionamento no lar. Como eu converso com os meus filhos? É um quartel-general? É uma troca de ideias? Outro dia um colega me dizia do seu filho: meu filho chegou com a novidade agora, dizendo que em casa vivemos a democracia, a troca de ideias. Eles chegam com a ideia dele e saem com as minhas ideias, porque eu as imponho. E isso não é uma troca de ideias saudável. Precisamos do diálogo, precisamos da reflexão, precisamos da interação para entender cada vez mais essa era moderna que vai se distanciando. Dessa solidão que vai se intensificando, que vai aumentando por conta da criatura humana fugir de si mesma. Precisamos observar porque, de acordo com James Hollis, o relacionamento ele passa por 4 princípios. Obviamente que as relações incluem muito mais prismas, mas de maneira educativa eu trouxe para que nós verifiquemos esses princípios que regem os relacionamentos. No primeiro princípio, dirá James Hollis: tudo que desconheço em mim ou que não aceito, a nossa já conhecida sombra, será projetado nos que se encontram ao meu redor. Então, peraí. Se aquilo que eu não conheço em mim é projetado ao meu redor, verificando tudo aquilo que incomoda na minha mulher, nos meus filhos, nas pessoas que me cercam, eu posso conhecer um pouco mais de mim mesmo. O que é que nos incomoda nos outros? O que é que chama a atenção da atitude dos outros, do comportamento, que eu não sei lidar, que me tira do chão, que faz com que eu perca o eixo? Tudo isso eu devo trazer de volta para mim mesmo, porque isso é o meu conteúdo projetado, aquilo que eu não sei lidar ainda em mim e que encontro um espelho à frente. Ótimo que esse espelho apareceu. Vou projetar nele todas as minhas angústias, frustrações, as minhas carências, e aí jogo tudo nos outros, só que isso tudo retorna para mim. Retorna para mim nos meus relacionamentos, nas minhas escolhas, na forma como os outros se dirigem a mim, chamando a atenção de que existe algo que deve ser solucionado no meu mundo íntimo, para que tudo mais possa ser também resolvido a pouco e pouco. Um segundo princípio é que projetamos no outro também os nossos agravos da infância, a patologia pessoal, nosso anseio infantil, narcisismo e o nosso imperativo de individuação. Nossos agravos de infância dizem respeito às nossas feridas. E quantas pessoas têm marcas da sua infância? Ou da falta de afetividade, ou do excesso que significou a falta de limites, porque esses 2 excessos, ou essa falta, são perturbadores. A falta do afeto, ela gera graves consequências no ser, porque à medida que nós somos queridos, nós vamos estabelecendo a nossa autoestima, o nosso valor. E quando a educação é deficitária nesses princípios de dar a afetividade, a criança não se aceita. A criança não sabe discernir o que é um conflito do pai e da mãe
das suas próprias atitudes. Então, quando o pai grita com ela, quando a mãe a maltrata, quando ela é castigada, sem que tenha um motivo aparente, ela, obviamente, vai pensar que se trata de uma atitude equivocada dela e a criança se culpa, passa a achar que ela é desajeitada, que ela não merece mesmo ter um relacionamento saudável. E é impressionante como isso atua no nosso psiquismo. Certa feita eu conversava com uma paciente e ela falando dos seus relacionamentos desastrosos. Tinha passado por uma série de relacionamentos difíceis, né, com os homens com os quais ela tinha se relacionado. E nós fizemos uma viagem de volta à sua própria infância. E certa feita eu perguntei para ela, que frase que fica mais constante do seu relacionamento com a sua mãe? Ela parou para pensar. Ela, Cláudio, o que fica mais constante para mim é: você, menina, não presta para nada. Nenhum homem vai te querer nunca. Essa era, em resumo, a crença que ficou gravada no seu inconsciente e que ela, enquanto não fazia uma renovação dessa crença, não mergulhava para saber e conhecer o próprio valor, saía vivendo com relacionamentos destrutivos, desastrosos, por motivo dessa crença inconsciente estar atuando no seu psiquismo. E que ela precisava rever. Então, o seu agravo da infância, a sua patologia pessoal, era projetada fora, nos relacionamentos que ela encontrava. E ela passava a encontrar homens que a maltratavam, como se fosse para fazer reviver aquela própria crença. Mas nós projetamos também o nosso anseio infantil, que James Hollis chama de narcisismo. Muitas vezes nós vivemos o contrário. Nós somos os queridinhos de casa e tudo nos é permitido. As crianças mimadas são assim chamadas, crianças mimadas, ou seja, sem limites, cujos pais não deram limites. E quem vai dar limite depois, se não a própria vida a essas crianças? E esses, muitas vezes, em graus superlativos, se transformam nos ditadores, nos autoritários, que pensam que podem tudo contra as pessoas. E vão projetando nas suas relações o seu agravo, o seu narcisismo, porque não sabem medir as consequências, porque não encontraram no seu processo educacional quem lhes dissesse não, isso não pode. Você não pode extrapolar esse limite, porque não é direito. Porque você não gostaria que outro fizesse assim com você. Esses são os outros excessos que também são altamente danosos para o psiquismo, porque o ser não conseguiu encontrar limites e continua projetando nesses dois casos o seu imperativo de individuação, ou seja, a nossa identidade profunda, enquanto não é encontrada, continua também projetada fora, nos outros. E nós construímos uma personalidade que está distante daquilo que nascemos para ser. Que está distante daquilo que nós deveríamos ser. Enquanto não retornarmos para casa, não retornarmos ao nosso processo de individuação, os nossos relacionamentos continuarão sendo, muitas vezes, campos de batalha. E como o outro não pode e não deve assumir a responsabilidade por nossas feridas, por nosso narcisismo ou por nossa individuação, a projeção recua e dá lugar ao ressentimento e à vontade do poder. Isso acontece da seguinte forma, ou seja, eu projeto no outro os meus agravos de infância, o meu narcisismo. E espero muitas vezes que o outro cumpra as minhas expectativas em relação a ele. Mas como o outro não deve estar cumprindo as minhas expectativas, e sim ser de acordo com sua própria identidade, isso cria um campo de batalha nos relacionamentos. E aí existem duas escolhas. Ou nós nos ressentimos, porque a pessoa não age de acordo com a minha vontade, ou então eu tento dominar o outro.
E aí muitas vezes que acontecem as relações de poder. E como o próprio Jung estabelece, aonde existe vontade de poder, não existe amor. Aonde o poder reina, o amor está distante, está em falta, está carente. E precisa ser exercitado, porque o amor liberta. O amor liberta porque mesmo que nós tenhamos expectativas em relação ao outro, isso é muito natural, ter expectativas quando passamos a conhecer alguém, achamos que a pessoa vai agir daquela forma. Mas se a pessoa não age daquela forma que nós esperamos, o problema não é dela, mas nosso, da nossa expectativa. O outro não tem que cumprir as nossas expectativas. Assim também como eu também não devo cumprir as expectativas dos outros. Mas estabelecer um contato profundo com a minha identidade, com um processo de individuação, para que possamos avançar na compreensão do self, do todo que nós somos. Como são estabelecidas as minhas relações? Quando é que eu tento me apoderar do outro e da sua identidade, fazendo com que ele escolha de acordo com as minhas necessidades? Será que isso é amor? É amor? Ou isso é carência? Isso é doença? E muitas vezes vamos alimentando relacionamentos doentios, porque não entramos em contato com a nossa patologia pessoal. E precisamos nos libertar dessa patologia, dessa expectativa enferma, para libertar o outro também através da energia do amor. E num quarto princípio, dirá James Hollis, a única maneira de recompor o relacionamento trôpego é conscientizar-se de nosso projeto, voltar para casa e assumir a responsabilidade pessoal pela própria individuação. Voltar para casa não é a casa externa, mas a minha casa, o meu templo interno. O eu que eu sou, que muitas vezes se encontra distante, e eu não paro para refletir. Eu não paro para perceber como andam as minhas relações com as pessoas, com a vida ao meu redor, com as plantas, com tudo que me cerca, com tudo que está à minha volta, que se eu tivesse olhos de ver, seriam motivos de gratidão. Seriam motivos de exaltar a vida pela oportunidade que nós estamos tendo de crescer e de nos conhecer mais profundamente, porque até mesmo a questão familiar, nós não caímos por acaso e de paraquedas na família que nos encontramos. Existe uma razão espiritual para isso. Existe uma construção passada que traz a necessidade de que eu aqui esteja nesse clã familiar para aprender a me relacionar. Se é uma relação de afeto, de diálogo, de respeito, ótimo. É a vida me sinalizando para prosseguir nessa tarefa de criar a amorosidade. Se é uma relação de rejeição, de discussão, de diferenças, de divergências, eu ali me encontro para aprender a me aproximar ou, no mínimo, respeitar essas pessoas. No mínimo, tentar aprender a conviver com as diferenças que se fazem presentes, porque tudo é um presente da própria vida. E a qualidade de todos os nossos relacionamentos depende diretamente da qualidade da relação que mantemos com nós mesmos. Então, o entendimento e a lição de tudo isso é: recolha a projeção que se encontra fora. Traga para você. Recolha a queixa que você tem do outro, do companheiro, da companheira, do chefe, dos companheiros de trabalho, dos amigos, das pessoas que te cercam. Traga para você, percebendo todos os conflitos que se estabelecem nessa relação. Traga para você tudo isso. Faça uma análise de como a sua própria atitude alimenta esses conflitos. Faça uma análise de como você poderia agir de uma forma superior, de uma consciência superior,
E modificar tudo isso porque é a partir do momento que nós aprofundamos a relação conosco, com o ser que somos, com os nossos conflitos, com as nossas dificuldades, direcionando um olhar mais amoroso, fica mais fácil conviver com o outro. Porque nós reconhecemos também que temos uma sombra, reconhecemos que temos uma dificuldade, uma não somente, mas vários pontos em sombra que ainda não ativamos, várias dificuldades, vários conflitos que precisam ser sanados para que os nossos relacionamentos se aprimorem e se aprofundem cada vez mais. E Joana de Ângeles, em um despertar do Espírito, irá dizer: o ser humano necessita do calor afetivo de outrem, mediante cuja conquista amplia o seu campo de emotividade superior, desenvolvendo sentimentos que dormem e são aquecidos pelo relacionamento mútuo, que enseja amadurecimento e amor. Se o amor é a força que nos aproxima de Deus, e se o relacionamento é o canal através do qual eu posso direcionar a força da amorosidade, os relacionamentos são um caminho para crescimento. Deus não construiu no mundo uma caverna para cada ser para que todos nos isolássemos das pessoas, ficássemos sozinhos. É certo que precisamos de alguns momentos de refazimento, de solitude para conversar conosco, mas esses momentos devem servir para ampliar a amorosidade nos outros momentos em que eu convivo com as pessoas, onde existe essa troca amorosa, onde existe essa afetividade, que é o caminho para a construção de um novo mundo. Não iremos viver uma nova consciência se não aprendermos, em primeiro lugar, a conviver conosco mesmo. E depois, a partir disso, aprender a conviver com os outros que nos cercam, expressando a amorosidade como essa força da vida, como essa força que vai intensificar e aprofundar os meus relacionamentos, porque se o amor pode afetar até mesmo uma molécula, um cristal de água, como mostram e comprovam as experiências do cientista japonês Masaru Emoto. Se o amor pode modificar e pode fazer crescer as plantas, torná-las mais saudáveis, se um animal responde à amorosidade, fazendo seus gestos de carinho ainda instintivos, o que não fará o amor nos relacionamentos com o nosso próximo, que já tem em si mesmo a luz da consciência? Então todos nós devemos refletir a respeito de como andam os nossos relacionamentos e, através do amor, intensificá-los e aprofundá-los cada vez mais. Muita paz a todos e até o nosso próximo encontro.